E aí, gente, como é que vocês estão? Antes de a gente começar a mensagem de hoje, se inscreva no nosso canal, ative o sino aqui embaixo para você ser notificado de todas as mensagens que a gente vai estar liberando. Você vai ser o primeiro a saber. E vamos à mensagem de hoje. Fique até o final. Fala, meus irmãos, sejam muito bem-vindos na mensagem dessa semana. Que Deus possa fazer algo extraordinário na sua vida, porque o tema dessa semana são 3 chaves para a gente poder experimentar o sobrenatural. E eu gostaria de, compartilhar com vocês, porque nós precisamos fazer alguns momentos da nossa vida esse tipo de pergunta: Deus, o que eu preciso? Conta pra mim o que eu preciso fazer, como que eu devo, me comportar, o que eu devo viver para experimentar o sobrenatural de Deus. Porque, olha, tem uma frase na minha vida que eu aprendi, eu estava até compartilhando com a minha esposa, que a gente só vive aquilo que a gente pratica. A gente só consegue experimentar aquilo que a gente está fazendo, aquilo que nós estamos vivendo. É a mesma coisa de você querer ter uma vida saudável e não praticar nenhum esporte. Você querer ter uma vida saudável e não fazer uma boa dieta, saber comer bem. É muito complicado a gente querer esse tipo de coisa, experimentar esse tipo de coisa se a gente não está fazendo. E com a fé, ela não é diferente. Com o sobrenatural de Deus, não é diferente. Para a gente poder viver as promessas, viver o propósito, a gente tem que estar praticando aquilo que Deus nos chamou para fazer. Um outro exemplo, às vezes você quer cantar, louvar a Deus, mas você nunca teve coragem de fazer talvez uma aula de canto, você cantar ali talvez no momento ali de uma célula, um grupo de crescimento junto com seus irmãos, ou até mesmo nos cultos da igreja. Então como é que você vai viver algo se você não pratica, se você não faz? Como que você quer experimentar uma pregação, pregar, levar a palavra de Deus, falar do amor de Deus, da palavra que, transforma a vida, se você não abre a sua boca, se você não pratica isso? Meus irmãos, essas 3 chaves, eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida, se você começar a colocar isso para fora, se você fizer isso. Mas eu quero trazer vários exemplos, na verdade, da Bíblia, para poder correlacionar e exemplificar de uma forma assim bem nítida e clara como que é, que fazendo essas coisas nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus. E o primeiro exemplo que eu gostaria de começar é com a vida de Pedro. Pedro, todo mundo sabe que, um pouco da história dele, que ele era um cara que ele era 880, Ele gostava de, muitas das vezes, provocar situações e experimentar situações diferenciadas na sua vida. E tem um caso específico em que Jesus, ele começa a caminhar sobre as águas. E ali Pedro, ele tem a primeira chave que vem trazer para a nossa vida, revelada sobre a nossa vida. Pedro, ele foi o único que teve ousadia de falar: Senhor, se é Tu mesmo, faça que eu ande sobre as águas ao seu encontro. Então a primeira chave que eu quero compartilhar com vocês é: para a gente experimentar o sobrenatural, nós precisamos ter ousadia. E foi através dessa ousadia que Pedro teve que ele começou a caminhar sobre as águas. Meus irmãos, pensa que a gente precisa ter ousadia e enfrentar a timidez, enfrentar o medo, enfrentar as nossas limitações, enfrentar barreiras que nos impedem de conseguir e de viver algo diferente. E exatamente aquilo que Pedro fez que possibilitou ele de experimentar algo sobrenatural, que foi andar sobre as águas. E um outro exemplo que eu quero dar aqui sobre ousadia é aquele momento em que Jacó, ele luta com um anjo. Ele fala: eu não vou sair daqui até você me dar minha bênção. Eu vou enfrentar o que for até eu conseguir minha bênção, até viver o sobrenatural. Essa ousadia de lutar contra
um anjo, um ser celestial, pensa, racionalmente, a gente nunca iria fazer algo desse tipo. Mas Jacó, para poder viver algo diferente, ele estava decidido a enfrentar o que fosse. Meus irmãos, veja o quanto a gente ser ousado na nossa vida, principalmente em relação às coisas de Deus, faz a gente experimentar o sobrenatural, o extraordinário de Deus. Então, se eu quero experimentar algo sobrenatural na minha vida, eu tenho que ter ousadia. Então não se esqueça dessa primeira chave na sua vida. Eu quero ser muito sucinto, muito breve aqui nessas 3 chaves, para que você possa logo, já em seguida, já começar a viver e experimentar tudo isso. Então pega essa chave para você. E a outra chave que eu quero compartilhar é a fé. Imagina, Pedro ele foi ousado, Pedro ele começou ali a caminhar sobre as águas, mas ele sabe, aquele momento ali é um momento dele acreditar, dele ter fé e saber que Jesus poderia fazer ele andar sobre as águas, que ele não ia afundar, que ele não ia correr risco, que aquilo que Jesus liberou, então venha, era o suficiente para ele poder viver um milagre, para ele poder viver o sobrenatural da vida dele. Então, quando a gente tem essa ousadia, a gente coloca a nossa fé em ação e a palavra de Deus ela já está liberada sobre nossa vida, é só a gente agora experimentar esse sobrenatural. É só a gente agora começar a caminhar e ver tudo ao nosso redor, tudo que a gente está passando em uma outra dimensão que só Deus pode proporcionar na nossa vida, através da nossa fé, acreditando que nós podemos. Olha o exemplo de Daniel. Daniel ele está ali, sabe, crendo, acreditando que, indiferente do que fosse acontecer na vida dele, ele ia manter-se fiel à palavra de Deus, ao nosso Deus. Isso é uma fé inabalável. Essa é uma fé que, indiferente das condições, não mexe nas nossas estruturas. E ele entrou naquela cova de leões, acreditando que nada iria acontecer com ele, ao ponto dele conseguir descansar, dormir, ficar tranquilo. E no outro dia, quando todo mundo achou que ele ia estar simplesmente destroçado, ele estava lá, firme, sem nenhum arranhão. Os leões nem sequer olharam para ele. Isso é ter fé, meus irmãos. Assim como tantos outros homens de Deus que tiveram fé e conseguiram experimentar esse sobrenatural. Só que a última chave, ela também é fundamental, porque Pedro, ele foi ousado, ele andou sobre as águas, ele acreditou que algo podia acontecer e aconteceu na vida dele. Ele começou a caminhar, só que em um momento ele teve dúvida. E muitas das vezes nós temos essa ousadia toda, a gente começa a andar, sabe, pela fé, acreditando que Deus ele está fazendo algo novo, diferente, mas só que no meio do caminho a gente tem dúvida. Então nós não podemos de maneira alguma, sabe, ter dúvida daquilo que Deus está construindo com a gente. De maneira alguma, a gente pode ter dúvida que aquilo que Deus abriu, a porta que Deus abriu, aquilo que Deus começou a realizar com a gente, se vai ou não vai dar certo, se vai ou não vai chegar ao fim, se vai acontecer ou não de verdade. O propósito, a dúvida, ela impede a gente de continuar experimentando o sobrenatural de Deus. Você pode até, sabe, ter experimentado. Se hoje você não experimenta mais, porque um momento você teve dúvida que podia continuar. E talvez essa última chave seja a das mais importantes, que é a que às vezes nos paralisa, nos impede e coloca em xeque tudo aquilo que Deus começou a construir com a gente. Meus irmãos, são 3 chaves para exemplificar na sua vida, para você começar hoje, agora mesmo, já praticar isso. Coloque em ação. Assim, mas não coloca como aquelas pessoas que falam assim, olha, segunda-feira eu vou começar uma dieta, segunda-feira eu vou começar na academia, segunda-feira eu vou começar a estudar, não, porque a gente sabe onde que isso chega, né? Começa bem e para no meio do caminho.
pensa diferente. Pense em algo que você agora vai passar a viver todos os dias. Se você sentir no seu coração de experimentar algo sobrenatural de Deus, se for para orar pela vida de alguém, se for para orar sobre uma pessoa que está enferma, se for para você fazer a obra de Deus, iniciar algum projeto, creia que a ousadia e a fé e nunca duvidar que aquilo que Deus abriu, que Deus está construindo, possa dar errado, que vai dar errado, meu irmão, pode ter certeza que você já está começando a experimentar o sobrenatural de Deus. Amém? Então feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por cada pessoa que escutou essa mensagem, que o Senhor falou com ela no coração dela, que se for uma pessoa que nunca experimentou, se ela nunca iniciou, ou se for uma pessoa que já iniciou, mas parou no meio do caminho por algum motivo, que o Senhor agora reacenda o coração dessas pessoas, o Senhor desbloqueie tudo aquilo que estava preso, desamarra tudo aquilo, meu Pai, que estava impedindo ela de começar a experimentar o sobrenatural. E derrama muita ousadia, derrama muita fé e tira todo o sentimento de dúvida, todo o sentimento de medo, tudo aquilo que atrapalha ela. Em nome de Jesus que eu peço e te agradeço, Pai, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Amém. Sabe, meus irmãos, eu espero que essa palavra tenha trago para vocês, sabe, um avivamento, que vocês venham queimar muito de viver e experimentar o sobrenatural de Deus. Um grande abraço e até a próxima semana. Fique com Deus. Fala, tripulantes! Eu espero que esse estudo realmente tenha abençoado a sua vida e que Deus tenha falado no seu coração. E eu vou aproveitar e vou deixar mais 2 sugestões de vídeo para que Deus possa falar muito com você. Um grande abraço!